Não, tá pequeno. Ela tá falando. Boa tarde, É, que eu já tirei algumas. Mas ela escreveu para você mesmo, né? Ô, Ney, tudo bem? Ô, menino. Tá bonzinho? Chegou cedinho, né? Cheguei. Eu disse que quem vai assistir chega na hora, quem vai organizar chega antes. Oi, querido. Como é que você está? Tá bonzinho? É melhor depois. Querida, olha as flores aqui. Olha, nada melhor de que dar início antecipadamente o dia da primavera com flores. Com flores. Tem um carro de primavera. Com flor na folha ali. O que nós fazer? Buscar o melhor para ofertar o melhor que existe na face da terra. tem um programa que ganhou, né, velho? Eu acho que a sala vai ficar pequena. Olha aqui. Nós fomos ornamentar. Buscamos Neide e a sua equipe que recebe a grupo Nuance, Círculo Cultural Maria Sabina, mas é sobretudo Neide. Ela em si já é um monumento. Ela canta, ela declama, ela ensina, ela toca violão, ela toca o mundo, ela faz o mundo. Chegou a presidenta Anne. Só que aqui. Aí eu comecei a mexer aqui. Bom, a Neide se preocupou de botar a letra. As meninas hoje estão agitadas. Tem meninos também. Olha aqui, ó. Olha aqui. Senhoras e senhores, desligam o celular. Dá licença, instantinho. Meus amigos, a Nilde vai filmar. Então, se o doutor Valdemir for falar com todo mundo falando junto, vai ficar no filme, depois ele vai ficar triste. Vai ser filmado, né? Claro, olha lá, ó. Então deixa eu botar um perfume para ver se eu saio melhor. É aquele moço. Eu saio igual, não, botar um perfume. Sai. Universidade Aberta Terceira Idade está enriquecida hoje, já é um patrimônio cultural. Nós estamos caminhando aí para 25 anos daqui a pouco. Mas antes de essa universidade ser aberta, começar a funcionar, já existia um movimento, eu porque a Neide é monumento, eu fico falando movimento do monumento. Ela já começava a valorizar a dignidade da pessoa, então, a descobrir talentos, a estimular pessoas que já tinham 50, 60, 70 anos, porque ela sempre tem a primavera do espírito. A Neide tem sempre uma juventude. Vocês sabem que a juventude é um estado de espírito. Juventude não é uma fase da vida, essa frase não é minha, não, é de Macarma. Ele diz, mocidade não é uma fase da vida, é um estado de espírito. E no nosso boletim, nós dissemos que a Universidade Aberta Terceira busca colocar sempre a primavera no estado de espírito das pessoas que aqui vêm. Nós temos o direito de viver, independente de estar com 80, 85, 90, 91, não interessa. Interessa que nós temos um dom da vida, nós temos talento, nós temos que saber aproveitar o que nós possuímos. E para brindar, para engalanar, para festejar o início antecipado da primavera, nós trouxemos aquela que é a própria primavera querida. Neide, eu vou pedir ao grupo que veio com a alta
ficar em pé ou de pé para receber os aplausos. Vamos lá! Eu agradeço as palavras carinhosas, mas vou te dizer, um dos recitais que me dão assim, que me dá maior prazer, maior alegria de fazer são esses da terceira idade. Agora, só que eu realmente comecei a fazer recitais uns 2 anos antes de ser criada a Universo. Mas antes de eu começar a fazer recitais, ele, quando era prefeito da cidade de Niterói, organizou uma semana da terceira idade com o Dr. Carlos Tortelli. Ele nos convidou para fazer um recital de poesias lá na Associação Médica, e Maria Sabina esteve presente. Ele fez questão que ela subisse ao palco. O recital foi em homenagem a ela, que o Dr. Tortelli já conhecia. Depois que ele conheceu, ele homenageou milhões de vezes a Maria Sabina, foi em lançamento de livro dela, fez discurso no Teatro Municipal. A minha ídola, minha e de várias pessoas aqui. Então, talvez tenha sido essa semana da terceira idade que me inspirou a fazer esses recitais da terceira idade. Quando nós inauguramos a Univerte, quem estava lá na casa do médico, da Associação Médica, você. Pois é, o Dr. Tortelli, que a gente amava, eu dizia aquela poesia dele da Concha, do mar. Ela era uma adolescente. Na época ela era uma menina. Hoje, o Dr. Valdemir nos convidou o Grupo Nuance para fazer um recital e colocar algumas poesias sobre primavera. Só que a nossa querida Marli ficou com problema de garganta há mais de 5 dias, completamente sem voz. A Aparecida também fez aniversário, foi para São Lourenço, a gente não teve a oportunidade de redividir as poesias de 4 em 3. A Aparecida já deu uma melhoradinha, veio hoje, mas a Marli nem hoje. Vamos futuramente, nós prometemos fazer um grupo nosso. Então, tem umas poesias aqui que eu redividi com Gracinha. Né, Gracinha? Até vocês vão ter assim, ser condescendentes com a gente, se a gente errar, trocar, esquecer, porque todos nós já passamos de 42 anos. Até Andrezinho, né, Andrezinho? Mas eu estou muito feliz com a presença de todos e vamos dar início. A nossa sonoplasta ainda não chegou, é a Fabiana. A Gracinha então vai controlar aqui dentro do possível. Então vamos iniciar. Vocês estão com os programas aí. O título é Estão Voltando as Coisas. Outra justificativa que eu quero fazer também, o violonista que vinha, Chiquinho Oliveira, não pôde vir. Então, na última hora, Fabiana com Gracinha baixaram na internet essas músicas que nós vamos cantar para ter uma orquestra, um acompanhamento, para nos ajudar, tá bom? Então, vamos começar, que já está na hora. De Carlos Alberto dos Santos, o poema Gênesis. E fez-se o céu com todas as estrelas. E fez-se o mar, e fez-se a terra. E fez-se a brisa, e fez-se a flor. E fez-se o entardecer, e fez-se a noite. E fez-se o amanhecer, e fez-se o dia. E fez-se a vida, e fez-se o riso. E fez-se a dor. E fez-se o amor. E desse amor que é nosso, fez-se a poesia. Ana Regina Seixas. Dineide Barros Rego, convocação. Levemos a poesia a toda parte. Tenham vida em nossa garganta as palavras sepultadas no papel. Livres de preconceito, levemos a poesia a todos os lugares, salões, praças, teatros e bares. Toda gente necessita de arte.
versos de amor, canções de paz, orações, sonho, emoção, alegria, mensagem aos corações. Sejamos capazes de despertarmos homens, ricos e pobres, de várias crenças e raças, esperança, consciência, reflexão. Levemos a poesia a toda parte. É esta a nossa missão. Aparecida Barreto. Motivo, de Cecília Meirelles. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mas nada. Muito obrigado. Maria Otília Camilo. Oração do poeta. Obrigada, Senhor, pela música mensageira da harmonia que nos enternece a alma, pela água cristalina, pela esperança e pelo amor. Obrigada, Senhor. São dádivas vossas, A solidariedade. a solidariedade, o riso das crianças, a ternura das mães, a sabedoria da natureza, a justiça, o perdão, o remorso que regenera os maus e o próprio erro quando induz a verdade. Temos o mar, o céu, a terra dadivosa, os animais que tanto nos servem, as flores que são estrelas da terra e as estrelas que são as flores do céu. Destes ao homem o milagre da mente, a sublimidade do coração e a mediunidade da inspiração, através da qual transportamo-nos ao infinito. Pusestes ao nosso lado milhões de homens que enobreceram a vida com o exemplo de suas ações. Obrigada pelos mestres